Olá, pessoal da segunda série do ensino médio. Vamos trabalhar nesse vídeo a questão 13 da AP de matemática do segundo bimestre. Então, aqui fala a seguinte questão. João tem um terreno parecido com o desenho da figura a seguir. As medidas são dadas em metros. Pode-se dizer que a área do terreno de João é. Bom, então aqui a gente já viu que ele está querendo saber a área do terreno. Só que o terreno do João é um tanto estranho. Ele é formado por um retângulo, um triângulo e um trapézio, tá? Então aqui nós temos que calcular a área dessas figuras em separado. Aqui, ó, eu tenho que tomar cuidado que ela é um trapézio, porque esta linha que mede raiz de 18, ela não está na diagonal do retângulo, tá? Ela está 1 metro aqui à frente da diagonal, por isso que ela é um trapézio, tá? Essa aqui de baixo, ó, está bem na diagonal, então aqui eu tenho um triângulo, tá? E essa aqui está completa, que é um retângulo. Bom, aí aqui eu tenho que fazer o cálculo das três em separado e depois juntar, tá? Então vamos lá. Aí aqui o que é que eu fiz? Eu aproveitei, já que para calcular a área de retângulos e área de quadrados, a gente utiliza o mesmo procedimento, então eu já coloquei aqui as duas coisas, embora no desenho a figura geométrica a primeira que aparece é um retângulo, tá? Então vamos lá, ó. Quando eu falo de quadrados, eu posso fazer a medida do lado vezes a medida do outro lado. Aí eu acho a área do quadrado, tá? Que ficaria lado ao quadrado. Quando eu falo de retângulo, é base vezes altura, tá? Quem seria a base aqui? 4, a altura 3. Então, vai ser 3 vezes 4. Então, tanto para um quadrado quanto para um retângulo, a forma de calcular é a mesma, tá? Aqui, se essa figura fosse um quadrado, seria esse lado vezes o outro lado, tá? Então, aqui eu já aproveitei para poder falar das duas coisas e para a gente lembrar que não vai fazer diferença se for quadrado ou se for retângulo, a forma de fazer o cálculo é a mesma. Então, vai ficar 3 vezes 4, que vai dar 12. Aqui eu só reescrevi, ó, 3 metros vezes 4 metros. Aí, por que que fica metro ao quadrado? Porque quando nós temos uma multiplicação de duas letras que são iguais, a gente soma os expoentes. Se aqui é 1 e aqui também é 1, porque quando não aparece ninguém é 1 no expoente, então 1 mais 1 vai virar 2, tá? Na multiplicação, as letras, a gente fala assim, quando as bases são iguais, a gente soma os expoentes ao ter uma multiplicação entre as duas bases, tá? Então, por isso que ficou metros quadrados. E 3 vezes 4, 12. Então, eu já tenho a área do retângulo, tá? Lá na figura que é o terreno do João. Aí, eu tenho uma outra figura que é um triângulo, tá? Então, como é que eu faço para calcular a área de triângulos? A área de triângulos a gente calcula assim, base vezes a altura dividido para 2. Então, vai ser 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, se você mudar a ordem não tem problema, tá? Porque como é multiplicação, a ordem aqui não vai alterar o resultado. Então, 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, que vai ser 12. 12 dividido para 2, que vai ser igual a 6. Aqui eu só refiz os cálculos usando as unidades de medida, que é metros, tá? Então, é a mesma coisa, só que daí fica metros quadrados. Bom, aí aqui o que é que a gente pode observar, ó? Todas as vezes que você estiver trabalhando com triângulos, tá vendo que aqui era para ser um retângulo igualzinho a este, só que foi dividido na diagonal. Então, daí por isso que a fórmula é a mesma. É base, que aqui seria 4, vezes a altura. Só que daí a gente dividiu a figura em duas. Então, por isso que eu divido para 2. Porque daí eu vou pegar só essa parte de cima. Ao dividir para 2, eu fico com a área só de um dos pedaços. E aqui, para o nosso caso, a gente vai ficar com a área dessa parte de cima, tá? Então, aqui a área é 12, aqui a área é metade, que é 6. E o de cima, como fazer aqui o cálculo dessa área do trapézio aqui acima? Vamos lá para os cálculos do trapézio. Então, o trapézio,
quando a gente for fazer o cálculo dele, a gente tem que saber aqui como trabalhar com essas novas dimensões, ó. Nós temos para ele a área que é igual base mais base vezes altura. Só que aqui, se você observar, tem um base de maiúsculo e um base com minúsculo. O base com a letra maiúscula é a base maior e o base com a letra minúscula é a base menor, tá? E o H significa aqui altura. Então, nós temos, ó, a base maior vai ser 4, a base menor 1 e a altura 3. E esse raiz de 18 a gente não vai precisar aqui para o cálculo, tá? Bom, aí vai ficar 4 mais 1, 5. 5 dividido para 2. Aí, ao invés de dividir 5 para 2, porque vai dar um número decimal, o que é que eu faço? Eu faço a multiplicação. 5 vezes 3, 15. 15 dividido para 2, que vai ser 7,5, tá? 7,5, 7,5 metros quadrados. Então, aqui, neste caso, achamos a área do trapézio. Então, o que é que você vai fazer agora? Que vai ser o que eu vou deixar para você fazer. Olha só, a parte que eu vou deixar para você fazer é praticamente nada em relação ao que a gente já fez aqui, tá? Você vai fazer a soma, porque o terreno do João, ele é um quadrado, um triângulo e um trapézio, tá? Só que o terreno é uma coisa só. Então, agora você vai somar 12 com 6 com 7,5. Vai ver que resultado que vai dar e vai colocar e escolher a alternativa, tá? Então, aqui, ó, você vai voltar nas alternativas e vai escolher qual delas que é a verdadeira, tá? Então, essa questão era só isso, tá? Então, agora vamos para a próxima questão, só que eu vou deixar a próxima questão para o próximo vídeo, tá? Então, até a próxima.